Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Versículo de número 15. João 21, 15. Nós amamos a Deus, amém? E precisamos dele todos os momentos, horas e todos os dias. Precisamos aprender aquilo que é certo, porque o arrebatamento está aí, às portas, e nós precisamos estar bem. João 21, versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu e disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e ele te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isto, disse-lhe: segue-me. Podeis assentar. Pedro, depois de uma situação muito delicada na vida dele, onde ele arrependeu-se muito, chorou amargamente, por não ter sido capaz de confessar o Senhor Jesus. Ele entristeceu-se muito, ficou meio que perdido, sabe? Meio sem saber o que fazer da vida. Porque havia negado a quem ele amava. Havia negado a quem ele precisava e necessitava. Então, depois de um dia de ter pescado com seus discípulos, com seus amigos discípulos, depois de não ter apanhado nada, Jesus aparece na praia com peixe, um pão na brasa. E aí eles, sabendo que era um senhor, não indagaram. Então Jesus abre a porta do diálogo, perguntando para Pedro sobre o que Pedro sentia. Não. O que é que Pedro tinha por ele? Muito amor. E Jesus olha nos olhos de Pedro, o mesmo Pedro, que em Lucas, as pessoas olharam para ele e disseram assim: você parece que é um que anda com ele? Pedro disse: não conheço. Aí o outro chegou e: peraí, você é? Não sou. Eu estou vendo que você é aquele que anda com ele. Não, eu não sei o que você está dizendo. Não estou entendendo o que você está falando. Então Jesus olha para Pedro e diz assim: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então trabalha para mim. Segunda vez, Jesus olha para Pedro: Pedro, você me ama? Meio constrangido: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, trabalha para mim. A terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro fica muito constrangido. E ele diz: sim, eu te amo. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro teve que confessar Jesus 3 vezes, porque o negou 3 vezes. Essa é a lei da restituição.
Poderíamos parar com a mensagem por aqui. Essa é a lei da restituição. Pedro nega Jesus em um pátio, com pessoas estranhas, e tem que confessar Jesus em uma praia, diante dos seus amigos. E ainda Jesus olha bem para ele e diz assim: o seu fim vai ser assim, nem vestir-se, você vai vestir sozinho. E você vai morrer por causa desse evangelho. O evangelho que um dia você negou, você vai morrer por ele. Eu comecei essa mensagem falando sobre a lei da restituição, que é uma lei ignorada pela maioria dos crentes, mas levada muito a sério por Deus e pelo céu. Porque a lei da restituição é real. E ela é vigente, e ela tem que acontecer. Se fôssemos analisar a lei da restituição, você poderia olhar na sua vida e ver que várias vezes na sua vida você estava dentro da lei da restituição e não estava se dando conta disso. Quando se fala em restituição, o crente fica todo eufórico. Por quê? Porque lembra daquele hino: restitui, eu quero de volta o que é meu, vai dando aí, Senhor. E hoje nós vamos falar da lei da restituição na ótica de Deus. Não é na ótica dos neopentecostais, não é? Dos exagerados, exacerbados. Na ótica de Deus. O que é a lei da restituição aos olhos e à luz da palavra? Se Pedro nega Jesus 3 vezes, vai ter que confessá-lo 3 vezes. E diante da confissão, ainda ouvir que vai morrer por aquele evangelho. Isso é ou não é uma restituição? Ao Senhor, a quem ele havia negado? Ao próprio Jesus. E tinha que confessar. O Senhor veio ali naquela praia apenas para ouvir de Pedro sobre a confissão do amor dele. Você me nega 3 vezes e me confessa as 3 vezes sobre o seu amor por mim. Quero falar agora sobre pecados humanos, número 5, vai lá comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números capítulo 5. Quero falar sobre restituição de ser humano para ser humano. A palavra do Senhor diz assim, que quando você vier trazer uma oferta no altar do Senhor, Números 5:5, você precisa, em primeiro lugar, acertar as contas com o seu próximo, para que depois Deus possa aceitar a sua oferta. Os crentes, geralmente, quando eles estavam no mundo e se convertem, eles só querem a restituição da parte de Deus para eles, mas eles não querem saber do compromisso da restituição deles para o próximo. Eles querem que Deus restitui o casamento falido, a vida financeira, eles querem restituição em todos os âmbitos, mas eles não conseguem entender que estão comprometidos com esta lei e eles precisam também restituir. Existe uma lei que fala sobre restituição, e eu só vou começar essa parte dizendo o seguinte: você adulterou, você traiu, e você foi perdoado por Deus, foi chamado ao Evangelho, estando no Evangelho, foi perdoado tanto por Deus quanto pelo seu cônjuge. Mas a lei da restituição, ou o perdão que você recebeu, não abole a lei da restituição. Você não pode ser mais o mesmo marido, você não pode ser mais o mesmo cônjuge. Por quê? Porque você foi perdoado por Deus, perdoado pelo cônjuge, mas a lei da restituição existe. Você tem que ser uma pessoa melhorada 100% e o quinto. Ou seja, 120%. Qual é um quinto de 100? Divide 100 por 5 partes. 20. A lei da restituição é 100, ou seja, o que deveu, paga, e o juro, o quinto, 20% a mais. Então é 120%. A totalidade e mais 20%. Essa é a lei da restituição. Então, se o marido tem que devolver à esposa tudo aquilo que lhe é devido, mais o juro, o resto da vida, os 20%. 20% de paciência, 20% de carinho, 20% de afago, 20% de afeto, 20%. Os crentes não fazem isso. Agora, quando
quando você fala para um crente sobre lei de restituição, ele já olha para o umbigo dele. Vem, pode vir, vem que é meu. A lei da restituição é para ressarcimento. E em todos os âmbitos, toda vez que existir um pecado seu para com o seu próximo, você paga o que você deve, devolve. Quando eu fui estudar esse assunto, e essa mensagem já vem trabalhando dentro de mim, já faz umas semanas aí. Quando eu fui estudar o assunto, eu fiquei pasmo de ver o quanto que a Bíblia fala sobre restituição. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Onde é que estava isso aí? O quanto que a Bíblia fala e que dá importância. E se você olhar para o Novo Testamento, é restituição do começo ao fim. E se você olha para a morte de Jesus, é restituição. E se você olha para a ressurreição de Jesus, tudo é restituição. Restituição está de Gênesis a Apocalipse. Você fica pasmo ao você olhar e dizer, meu Deus, o que é isso? E a restituição é bíblica. Só que os crentes estão em débito. E não restitui aquilo que é devido. Você paga o que usou, o que usufruiu, mais o juro, que é o 20%. Vamos lá. Então, se você já pisou no tomate com o seu cônjuge, você tem que fazer aí a restituição. Você tem que ser um marido melhorado, uma esposa melhorada, tá? Devolver aquilo que lhe pertence. Já estou fazendo a minha obrigação, não estou traindo, estou tratando bem. 20% o juro é dela, o juro é dele. Tem que devolver o juro. Melhorar em tudo, tá? Isso é justo. Versículo de número 5, número 5:5. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, ou seja, de gente para gente, de ser humano para ser humano, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Então o que você faz para o seu próximo, a sua alma é culpada, por quê? Porque são pecados humanos, como o filho pródigo. Confessará o seu pecado que cometeu, confissão pública, pá. Aí o crente é pego, né, no pecado e acho que é confissão. A confissão é voluntária. Quando você é pego na transgressão, você foi descoberto, porque não houve a confissão. Isso não vale, não é válido. Então a confissão é quando você manifesta voluntariamente o seu erro. Confessará o seu pecado primeiro, pela sua culpa, fará plena restituição, ou seja, o que usufruiu, o que fez, o mal que fez, vai restituir. Tem marido que está em débito com a mulher, se ele tivesse 3 vidas ele deveria as 3. Segundo a soma total, igualzinho, e lhe acrescentará a sua quinta parte, ou seja, 20% de juro. Tinha que pagar a quinta parte. E dará aquele contra quem se fez culpado. Então restituiria na totalidade e ainda pagaria os 20%. Qualquer tipo de erro que cometesse contra o ser humano. Isso é ser crente. Isso é estar dentro de uma justiça. Amém? Tá, continua. É o seguinte, tinha que existir a expiação, porque você pecou contra o próximo, mas também pecou contra Deus. Só que você não podia fazer expiação pelo seu pecado, ou oferecer o animal, tá? Antes de acertar com o seu próximo. Você só poderia fazer o seu culto, assim como o Senhor diz, tem alguma coisa contra o seu próximo, acerta primeiro, depois apresenta a sua oferta. Era assim, da mesma maneira, sem mudar. Então, antes de fazer expiação, tá? Aí ia e acertava com o próximo, depois fazia a expiação. Aí diz o Senhor assim, mas se aquele homem não tiver resgatador, não tiver nenhum parente, o tempo passou e você tiver que pagar, a quem se restitua a culpa? Então a culpa se restituir ao Senhor, será do sacerdote. Então, se não tivesse nenhum parente para devolver aquilo que foi lesado, então traria para o templo. Aí diz o seguinte, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Então você percebe que a restituição para o próximo é antes do sacrifício. Essa é a lei da restituição. Pecados contra o próximo, traição e injustiça. O Krau fala muito sobre isso, né? Você comete injustiça contra o seu próximo? Coloca-se no lugar do outro. E você já fez essa pergunta para alguém que está muito ofendido? E se fosse você? E se fosse você?
Se você estivesse no lugar do outro, o que você faria? Os crentes têm cometido muita injustiça por não prestar atenção nas entrelinhas. A restituição, uma agulha que não pertence a você, não pertence a você. Isso é ser justo. Como é que você vai chegar diante de Deus e fazer qualquer oração se você está em débito com quem quer que seja? Falou mal de alguém? Vá lá, diga, eu falei mal de você. E aí você vai começar a falar o bom daquela pessoa. Você faz isso? Primeiro você confessa, depois você pede perdão a Deus, depois você restitui ela. Qualquer coisa que você fizer contra o seu próximo, você tem que restituí-lo. Seja um mau comentário, seja qualquer atitude, você tem que confessar e restituir. E depois pagar o juro, que é o quinto. Você que já foi perdoado, você já pagou o quinto? Pastor, eu nem estou no processo da confissão ainda. Não confessei, ninguém descobriu, estou quietinho no meu canto. É um mau sinal se ninguém descobriu. Não é? Porque tem que ser descoberto. Tem que ser evidenciado. O que você faz às escondidas e que Deus está vendo, o diabo está vendo, mas você acha que está em vantagem porque a pessoa que não pode saber não está sabendo? Você cometeu uma falha no seu casamento, você cometeu uma falha com aquela pessoa que convive com você, então, para você vai a lei da restituição. Restitui na totalidade. Os crentes, eles são tão egoístas que eles falham com o cônjuge ou com alguém, aí eles dizem assim, mas perdoou. Zerou a ficha, perdoou, zerou a ficha. E as coisas técnicas do perdão, você não conhece as coisas técnicas do perdão? Perdoou, zerou a ficha, não. Tem que restituir e pagar o juro. Isso é bíblico. Tem que restituir. Tem que ser o melhor cônjuge, o melhor marido, a melhor esposa. E nunca mais se infringir ou cair naquela mesma situação. Agora, para aquele que continua no erro, aí não tem mais nem solução, nem saída, não é verdade? Agora, você está devolvendo aquilo que toca a pessoa. O marido, antes de converter, eu estou dizendo assim, antes de converter, né? Era muito sem educação, muito estúpido com a esposa. Aí ele se converte. Aí ele tem que devolver a ela. Ele tem que restituir em gentileza, em amor e consideração. E pagar o juro ainda. Então ele vai ser o melhor marido na face dessa terra. Por quê? Porque ele está dentro da Escritura. Ele paga ali o que é devido e ainda restitui a quinta parte. 120%. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de 120%. 120%. Você cometeu erro, o Senhor quer que você seja, para aquela pessoa, 120%. Mas eu estou fazendo aquilo que eu não fazia. Está faltando o quinto. Está faltando o juro. Você tem que pagar o juro. Você tem que pagar o quinto. É isso que nós temos que entender dentro da Constituição, da palavra. O quinto tem que ser pago. Amém? Agora eu quero falar sobre a restituição do céu. Quero que você vá comigo em Gênesis. Capítulo 3. Tem uma restituição que a terra gosta muito. Eu sempre digo isso, agora eu vou dizer de novo, porque eu gosto de falar isso aí. Quem tem costume de andar descalço na terra, na areia, né? Gostoso, né? Eu também gosto muito de andar descalço. Quando você pisa na terra, a terra faz assim, ó. Quando vai ser a hora? Eu quero te engolir. Não é verdade? Restituição. O homem recebe de Deus um jardim, ele recebe de Deus um lar, ele recebe tudo de bom, de perfeito, de maravilhoso. E esse homem
pelo desejo, pela transgressão, ele sai desse jardim. No jardim ele trabalhava, mas tudo muito fácil, porque a terra não era amaldiçoada. E agora ele sai para fora e encontra uma terra amaldiçoada, que produz espinhos e abrolhos, e no suor do rosto dele ele vai ter que comer. E o cansaço, tem gente que reclama do trabalho, faz parte da maldição. Trabalho é trabalho desse jeito, desde que o homem sai do Éden. E então, naquele momento, existe uma restituição para a terra. Nós estamos falando da terra agora. O Senhor olha para o homem e diz assim: você foi tirado do pó, e eu preciso restituir a terra. Por quê? Porque eu tirei você dela, e aí você cuspiu no prato que você comeu. Você amaldiçoou ela. Então você volta para ela. Entrando então a morte humana. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Você vai voltar à terra porque você foi tomado dela, e você vai voltar para ela. E aí o Senhor diz assim: porquanto és pó, e em pó te tornarás. A terra vai te consumir. O homem estava em condenação. O inferno era o destino da humanidade. E então se procura uma restituição. E qual é a restituição para a eternidade do homem? Pastora, por que Deus não restituiu a vida humana sobre a terra? Porque restituição não é o que eu quero. Restituição não é o que você quer. Restituição está segundo os parâmetros da lei. A restituição do homem viria em um lugar, um paraíso, uma terra, junto com Deus. E ali o homem morreria aqui, devolveria para a terra o pó, mas a alma do homem estaria para sempre com Deus. Restituição. Um Deus que trabalha para a minha e para a sua restituição. Jesus morre para que houvesse restituição. Para que eu e você pudéssemos ter uma chance de salvar a nossa alma. O corpo não tem jeito. A terra tem direito. Vamos receber um corpo restaurado, mas a redenção da alma está garantida. Eu quero que você vá comigo em Isaías 53. Isaías capítulo 53. Lá você vê uma análise do profeta fazendo sobre o Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 53. Versículo de número 4. Um homem não seria suficiente para restituir a eternidade do homem. Um anjo, um profeta e nada. Somente o Filho de Deus, sendo homem, poderia trazer uma restituição à eternidade do homem. Jesus é a restituição da minha alma e a restituição da sua alma. O que o homem perdeu no Éden, a eternidade, Jesus restitui. Pastora, mas bem que Jesus podia ter restituído tudo, não é verdade? Restituído até a gente não morrer, que gostoso, não é verdade? A lei da consequência e a lei da restituição trabalham juntas. Uma não pode ser contra a outra. A lei que rege a terra vinda do céu, ela trabalha junto. Elas trabalham junto, não separado. E a lei da consequência é uma maneira também de restituir. A Bíblia diz assim em Isaías 53, versículo de número 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele se fez enfermo para que eu e você pudéssemos ter uma saúde. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas restituição. As transgressões que deveriam pesar sobre mim, esteve sobre o Senhor Jesus. As dores, as feridas. Jesus foi morto diante dos olhos do Pai, para que eu e você pudéssemos ter uma chance, pudéssemos ter uma esperança. Isso é restituição. Jesus se fez
pecado por mim e por você, para que eu e você tivéssemos a oportunidade e o privilégio de estarmos no céu quando partirmos desta terra. E ele continua: moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se hoje eu e você temos paz, é por causa que Jesus foi a minha restituição. Se eu e você hoje somos sarados, se somos salvos, se temos Deus, é por causa de Jesus Cristo. Não é por mim, nem por você, nem por algum homem que existiu sobre a face dessa terra. É por causa de Jesus Cristo. Ele é a restituição da minha alma e da sua alma. Diga amém. Sua dívida aumentou. Se você já devia, você deve muito mais. Porque o que ele fez, tanto por mim e por você, é impagável. Se eu morresse no meu pecado, eu não traria redenção para minha alma. Mas precisou Jesus morrer para que você e eu pudéssemos desfrutar da redenção. E o Senhor Jesus morrendo, restituiu o céu que Deus quer que eu e você vá. Você tem restituído aquilo que deve ao seu irmão, ao seu próximo? Educação, amor, favor, gentileza, mansidão. Você é alguém que restitui, que dá o que é devido. Quantas coisas Cristo tem te oferecido? Quantas vezes você é alvo de tanta compreensão, mas você não compreende ninguém? Você é alvo de tanto afeto, mas não tem afeto por ninguém. Você é alvo de tanta misericórdia. É aquilo que Jesus diz, da melhor maneira o mestre explicou. Como que você pode ser perdoado de 500 e não perdoa 50? Um crente que é perdoado pelo Senhor, que foi a restituição dele, como é que não consegue perdoar um ser humano passível do mesmo erro? Isso é restituição. Você olha para alguém que errou, que falhou com você, você diz: meu irmão, eu estou em débito, a minha dívida é impagável. Se eu não perdoar você, eu não consigo olhar no espelho. É isso que nós precisamos entender. Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados, para que tivéssemos redenção. E você fica aí atrás de cada picuinha de ser humano. E você fica aí anotando na sua caderneta negra. Pode olhar aqui, a primeira lista lá de cima é o seu nome, Quem tem caderneta negra, coração negro, lista negra. Não tem perdão para mostrar, não tem perdão para revelar. Se Jesus foi a sua restituição, restitui o que é devido ao seu irmão. Perdoe porque você é perdoado, ame porque você é amado, faça aquilo que você tem que fazer. Nenhum de nós, morrendo pelos nossos pecados, traríamos qualquer conserto, qualquer aliança, qualquer resultado positivo para a nossa vida. Perdoe, ame, ajude, console, estenda a mão, tenha misericórdia. Eu e você estamos em débito. Estamos em débito. E o Senhor fica olhando para cada um de nós, se nós temos restituído, se nós temos perdoado como fomos perdoados. A oração do Pai Nosso, ela é tão preciosa que ela diz: assim como o Pai. Você foi perdoado por Deus, você foi amado por Deus, você foi levantado por Deus, salvo por Deus. E o que é que você faz para o ser humano que está caído, prostrado? Um ser humano ignorante, um ser humano que está destruindo a própria vida. Você nutre mágoa, nutre ressentimento, você alimenta uma situação que você não precisaria estar dentro daquilo. Por quê? Porque Jesus é a sua restituição. É ou não é? Jesus amou você. Jesus ama você. E ele comparece diante do Pai, dizendo: Pai, o preço da minha vida é para restituir, para que os meus irmãos, para que os seus filhos possam desfrutar da paz, da saúde, da prosperidade, da bênção, da vida e do céu. Restituição. Amém? Quero que você vá comigo em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 5. Deus não quis ninguém a não ser Jesus, e Jesus foi a restituição
para mim e para você, e continua sendo. Ele fez a obra e restituiu aquilo que nos é de direito. Por causa de Cristo, você pode, eu posso, nós podemos desfrutar daquilo que o céu tem. E Ele pagou o preço para que houvesse restituição. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste e fizestes homem. Holocausto e oblações, consagração, pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, lá em Gênesis, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse eu: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feito uma vez. Jesus morreu naquela cruz para que o homem, em sua condenação, no seu pecado, buscado pelas próprias mãos, pela própria vontade, pudesse ter uma chance. Por causa de Jesus, você sabe que pode ir para o céu. Por causa de Jesus, você sabe que pode alcançar coisas que jamais alcançaria. Você está em dívida? Então perdoe. Você está em dívida? Então perdoe. Perdoe, perdoe, ame, suporte, ajude. Você está em dívida, você está em débito. Jesus é a restituição minha e sua, impagável. Quero falar agora, eu falei sobre a parte da restituição de justiça. Jesus acabou com a injustiça na humanidade, fazendo em si a justificação. Agora eu quero falar sobre a bondade da restituição de Deus. Deus é bom, amém? Existem algumas coisas que dá muito prazer de nós contemplarmos em Deus. Você já percebeu em você qual das atribuições da presença de Deus te toca profundo? Alguns de nós é a bondade, né? Não é verdade? A bondade de Deus, ela me encanta, sabia? Como Deus é bom. Como Ele é bom. A bondade de Deus é algo impressionante, né? Jó 33, eu quero que você vá comigo. Aqui fala-se sobre pessoas que são alvos da bondade de Deus, no seu pecado, no seu equívoco, na sua confusão. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala de pessoas, de intérpretes. Você tem um intérprete? Alguém que traduz a palavra de Deus na composição pessoal da sua vida. Alguém que consegue chegar para você e dizer: você está errado assim, 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 não é assim que funciona. A Escritura diz assim. Não importa o que você sente, porque a Bíblia diz assim. Não importa a maneira que você acha, mas a Bíblia diz assim. Se você tem alguém assim, cheio de assins, você pode dar glória a Deus, porque você está bem, bem acompanhado. A Bíblia fala sobre alguém que está no equívoco, no engano e no pecado, e Deus por diversas maneiras tenta abrir os olhos daquela pessoa. E a Bíblia diz em Jó 33, você abriu aí comigo, versículo 23, eu quero que você imagine aqui o filho pródigo. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem no que ele está errado, o que é certo fazer, o que é certo ser feito, a sua retidão, o que é certo fazer. Como é bom quando você tem alguém perto de você e diz: assim está errado, filha, assim está errado, filho, amigo, assim não está certo, assim é correto. Um intérprete, alguém que pega a palavra e ela faz uma aplicação pessoal a você, abrindo seus olhos, fazendo você enxergar sobre seu erro, seus equívocos, aquilo que não está correto na sua vida. Como é importante nós termos pessoas que são mensageiras de Deus. Nós estamos vivendo hoje na humanidade um caos. Hoje nós estamos vivendo na igreja um caos. A igreja está vivendo uma apostasia contínua. O ser humano está desviando-se dentro da igreja, caindo dentro da igreja.
Por quê? Porque nós temos tirado os nossos olhos da Escritura e olhado para aquilo que nós queremos viver, a maneira que nós achamos, a maneira que nós nos portamos. Deus tem que nos engolir goela abaixo, assim como Caim achou que Deus tinha que aceitar o que ele oferecia, mas Deus não aceitou. Porque Deus é Deus e ninguém o governa, e ninguém determina o que Deus gosta ou não. A importância de você ter alguém que te abra os olhos e que diga: você está errado, não é bem assim a situação. A Bíblia diz assim: então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova. Então acha resgate, alguém que interceda por você. Deus, livra meu filho, Deus, livra minha filha, Deus, livra meu amigo, Deus, livra. Abra os olhos, Senhor, derrama luz no meio daquelas trevas. Não permita, Senhor, o engano. Não permita, Deus, o equívoco. Não permita que a própria mentira venha cegá-lo. A importância em que eu e você tenha alguém assim. Você tem um intercessor? Você tem um mensageiro que vem da parte de Deus? Você é uma pessoa muito abençoada. Se você tem um intercessor. A Bíblia diz assim no versículo 25. O que vai acontecer com ele? Estava doente, vai ser curado. Sua carne reverdecerá mais do que era na mocidade. Tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele. Ele vai poder orar. Ele vai poder falar com Deus. E Deus vai ouvi-lo. E verá a sua face, Deus vai aceitá-lo diante dele. Por quê? Porque houve arrependimento com júbilo. E restituirá ao homem a sua justiça. Tudo aquilo que ele perdeu, Deus vai devolver. Por causa que houve arrependimento. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Eu errei. Eu cometi erros e falhas, porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eu quero dizer para você, convertido, que está aqui nesta noite, você tem essas considerações aqui na sua alma a partir do 27? Você olha para os homens e diz: eu perverti o direito, eu pequei, eu falhei. Aquela pessoa que te magoa, que te fere, você olha e diz: eu estava nas trevas, eu estava na condenação. Agora quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te cobrar? Deus me livrou a minha alma de ir para a cova. A meu destino era o inferno. A minha vida vai ver a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus 2, 3 vezes para com o homem, de tentar despertá-lo e acordá-lo, para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. 31, escuta, pois, Jó, e ouve-me. Cala-te, eu falarei, diz o amigo de Jó. Agora a questão é: Deus é bom. Deus insiste comigo, Ele insiste com você, Ele persiste. Para quê? Para nos livrar da cova. Quem sabe hoje você está numa disposição que vai te destruir, num ressentimento, numa mágoa, numa direção que vai te levar para uma cova. Quem sabe hoje você está caminhando, mas caminhar não significa chegar no alvo. Quem sabe você está caminhando, mas o seu destino é uma tragédia. O seu destino é uma coisa terrível que vai acontecer com você. Será que tem alguém que enxerga perto de você? Será que alguém que está perto de você consegue te mostrar o quanto é o engano, o quanto é o erro, o quanto você está equivocado? Você lembra do filho pródigo? Quando ele volta para o pai, primeira coisa que o pai faz: traz uma roupa para o meu filho. Restituição. Uma roupa digna. Ele veio aos trapos. Uma roupagem digna de meu filho. Segundo, coloca um anel no dedo. Servos não usavam anéis. Filhos de donos, herdeiros, tinham o anel com o selo da família. Traz um anel para o meu filho. Aquele anel estava guardado para a volta do filho. Tem anéis que estão guardados para a volta dos filhos pródigos, para a volta daqueles que vão se arrepender, mas que nunca saíram de dentro da igreja, dentro do território geográfico da igreja, mas precisam voltar aos braços do Pai, ao calor do Pai, ao amor do Pai. Precisam voltar a uma vida de santidade, a uma vida de compromisso. Os anéis estão guardados. Devolva o anel para o meu filho. Depois ele diz: coloque alparcas nos pés, calce os pés do meu filho. E agora nós vamos fazer o juro, vamos fazer uma grande festa, vamos fazer o quinto. A restituição.
O Deus que você serve é um Deus de restituição. Isso nos constrange a observarmos o quanto somos devedores. O quanto somos devedores ao próximo, o quanto somos devedores diante de tudo que nós temos recebido. E quantos de nós vivemos nas nossas orações, nas nossas lamentações, reclamando porque não somos mais abençoados, porque aquela oração não foi respondida, porque aquela porta não foi aberta. E quantos de nós caímos em si e analisamos o que nós estamos a desejar, o que nós não temos feito adequadamente. Será que eu tenho restituído adequadamente ao meu próximo aquilo que lhe é devido? Pelo menos o respeito. Se você não consegue cumprir a profecia de amar o seu inimigo, pelo menos respeita-o como um ser humano. Não o queira mal, não o odeie. Respeite pelo menos porque você está na mesma composição que ele. Pó. Pelo menos seja inteligente a esse nível. Se você não consegue amar o inimigo, se você não consegue orar por ele, que é o seu dever como cristão, pelo menos restitua o respeito. Não fale mal, não o odeie, porque você também é pó. O nosso Deus é um Deus que tem nos ensinado, por inúmeras situações, a restituição. Ele amou você quando você não tinha nada para oferecer a ele. Tudo que você fez foi para ofendê-lo, para magoá-lo. Tudo que você fez foi para fazer algo contra aquele que seu Criador. E ele te perdoou, te amou, te conheceu, te chamou, te restituiu. Te deu vida nova, te deu o céu, te deu esperança. A restituição de Deus é bondosa. Deus é bom. Você é bom, meu irmão? Você é bom? Todo crente que reconhece a bondade de Deus para com a vida dele, ele é bom. Ele é bom. Ele não consegue ser de outra maneira, ele é bom. Às vezes você diz de uma maneira muito superficial e surreal, Deus é bom, mas você não vê bondade em ti. Não existe bondade. Tudo é a trancos e barrancos, tudo é do seu jeito, tudo é da sua maneira. Se as coisas não saírem como combinado, você já se ufana, já se levanta e já mostra as garras. Você é bom, meu irmão? Você é bom? Para quem você é bom? Quem é bom para todos. Independente de quem. Restitua a bondade que você tem recebido de Deus. Seja bom. Quando você acusa alguém. Quando é que Deus te acusou? Diga. Quando você larga de mão de alguém. Quando é que Deus te largou de mão? Quando você critica. Quando é que o Senhor fez uso disso? Deus é bom para você. E você é bom? Eu quero te dizer uma coisa. Tudo que você recebeu, você tem que granjear. Porque você vai ter que dar conta. Vai ter um dia muito especial no céu, que eu particularmente vou gostar muito. Que é o dia do juízo. O dia do acerto de contas. Veja, olha para o teu irmão, vê se ele quer esse dia. Tem gente que leva um susto, né? Eu quero muito esse dia. Porque vai ser o dia da festa, a grande festa, a festa da coroação, do galardão, vai ser uma coisa maravilhosa. Também vai ser o acerto de contas. Sabe aquela questão do granjeio? Quantos talentos você recebeu, escondeu na terra, aquela conversa? Então, é o acerto de contas. Uma palavra ociosa. Restituiu ao que você recebeu. Você fez, não fez, por que não fez? Isso é um dia maravilhoso. Para quem? Para quem aplicou a lei da restituição. Chega lá, de cabeça erguida. Eu recebi, mas não ficou para mim não. Foi para o meu próximo, para quem era devido. Recebi perdão, mas perdoei. Deus foi bom para mim e eu fui bom. Para quem apareceu no meu caminho, bondade levou. É ou não é? Por quê? Porque você recebeu. Você recebeu, você tratou as pessoas segundo você foi tratado, com amor, com misericórdia, com zelo, com cuidado, com paciência. É ou não é? Dia do juízo está aí. Vai ser um dia glorioso, diz a Bíblia. Terrível para alguns e glorioso para outros. Acredito que para mim e para você é glorioso, né? Por quê?
Porque nós somos restituidores. Nós restituímos, nós devolvemos aquilo que é de quem? Não lesamos ninguém e não devemos nada a não ser o amor. Restituição. Amamos, cuidamos, zelamos, oramos, abençoamos. E as nossas misérias e mazelas colocamos diante de Deus. É Ele quem cuida da nossa existência e da nossa vida. Mas a restituição é aplicada na vida daquele que tem sido abençoado. Amém? Deus é bom. Diga glória a Deus. Quero falar agora em 2 Reis, capítulo 4, sobre a graça. Vá lá comigo em 2 Reis, capítulo 4. Quero falar sobre uma mulher que ela teve uma ação voluntária dentro de si. Uma pessoa bondosa. O céu não fica devendo nada para ninguém. E se você fosse melhor do que você é, você teria muito mais do que você tem. Está faltando bondade no reino. Está faltando pessoas boas. Se o Senhor fizesse uma peneirada hoje aqui, sobre pessoas boas, como você cantou a canção, sobre pessoas que têm recebido tanto e não têm feito nada, têm recebido tanto e não têm dado nada, quem ficaria nessa peneira? Você já parou para pensar o quanto você tem recebido de Deus? Quanto Deus tem sido bom, misericordioso, paciente com você? E aí quando você vai fazer o mínimo para um outro ser humano, você não consegue. Por quê? Porque você é tão egoísta, tão egoísta, tão egoísta que você não consegue enxergar que você só está de pé por causa de Deus, que você só está bem por causa de Deus, que você só está vivo por causa de Deus e só pode ter uma esperança por causa de Deus. E quando você vai lidar com o seu próximo, é uma rudez, é uma ignorância, é um egoísmo, é uma situação onde você fica analisando os interins, fica analisando os detalhes, como fez, do que fez, como falou. Se Deus fizesse isso comigo, com você, nós estaríamos perdidos. Restitua o que é do seu próximo. Deus é fiel com você, seja fiel. Deus te ama, ame. Deus é bondoso, seja bom. Deus estende as mãos, estenda as mãos. Houve uma mulher que ela quis fazer algo para o profeta. Ninguém disse a ela para ela fazer. Deus ama gente voluntária. E hoje a igreja vai aos empurrões. Sabe aqueles atrancos e barrancos? Aquela mulher olha para o profeta Eliseu passando de época em época. Ela olha para o marido dela e fala assim: marido, eu posso fazer um quarto para o profeta? E eu posso, assim, dar uma estalagem para ele? Que eu noto que ele já está na jornada, muito cansado. Eu posso segurá-lo aqui? Pode, faz o que você quiser. A Bíblia diz assim, versículo 9 de 2 Reis 4, e ela disse ao marido: eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. E aí foi, e ela convidou Eliseu, e Eliseu entrava toda vez que passava por ali. Eu vou dizer de novo, o céu não fica devendo nada para ninguém. A lei da restituição, o céu leva muito a sério isso. Eliseu pergunta para Geazi, o servo, fala: escuta, o que essa mulher precisa? Aí Geazi diz: nada, é uma mulher rica, importante. Ela não tem filhos. Chama ela aqui. Ao tempo da vida, você terá um filho. O filho nasce. Olha que recompensa. Olha o preço. Seu filho vale um cômodo de tijolos, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Olha aí. Quinto, muito mais. Porque o que você faz para Deus... Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Não tem como contar. Ela ganha o filho morre. Ela chega para o profeta. O menino ressuscita. Devolve para a mãe o menino. Além de dar o filho, ainda cura o menino, ressuscita o menino.
As bênçãos do céu não têm prazo de validade. Para aquele que é voluntário. As bênçãos do céu não têm prazo de validade. Morreu? Uai, morreu. Eu dei o menino para você. O menino, eu não tenho culpa que o menino morreu. O menino morreu por uma fatalidade da vida. Mas ela chegou e disse assim: não, eu quero meu filho. O céu foi e ressuscitou o menino. Agora vá comigo no capítulo 8. Só ressurreição vai nessa. Quando Eliseu pede a porção dobrada para Elias, houve porção dobrada de tudo, até na seca. Na época de Elias houve uma seca de 3 anos e meio. Agora na Eliseu uma seca de 7 anos. Porção dobrada em tudo. Então cuidado com o que você pede. Capítulo 8, Eliseu chega para ela e diz assim: vai ter uma seca aqui na terra. E você vai embora, porque senão você vai sofrer, você e sua família. Restituição. Olha a graça da restituição. Olha a graça de Deus na restituição. Você acha que Eliseu tinha algum compromisso em avisar aquela mulher que viria uma seca? Mas o céu, o pagamento do céu é um absurdo. O pagamento do céu não tem como você contar, não tem como você contabilizar. Por isso que é uma injustiça tamanha o seu comportamento com o alheio. É uma injustiça. Eliseu chega para ela no capítulo 8. Levanta-te e vai com você e tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Ela pega a família dela e foge da seca. Uma mulher que fez 1 quarto, tá? Aumentou 1 cômodo na casa dela. Rica, aquilo não custou nada para ela, tá? Ela já era rica. Colocou lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Já o marido idoso ganha um filho. Esse filho morre por uma fatalidade da vida. Esse filho ressuscita. Presta atenção na restituição. Presta atenção no Deus que você serve. E você precisa ser empurrado para perdoar, ameaçado para fazer alguma coisa. O céu honra a voluntariedade, o coração aberto, quebrantado. Onde estão os corações quebrantados, espontâneos e voluntários, que não precisam de uma palavra dura para perdoar, que não precisam ser lançados em face tudo que Deus tem feito para fazer algo de bom? Onde estão? Onde estão os crentes verdadeiros? Que são voluntários nos seus deveres, que são voluntários naquilo que Deus lhes confiou. É tudo para você, não é para o seu próximo. A Bíblia diz assim que ela vai embora. E quando ela volta, as terras dela estavam de posse de outras pessoas. Ela perdeu as terras. Mas quem disse que aquela mulher dependia de alguma administração monárquica de algum rei? O rei chama Geazi e fala: escuta, conta para mim aí sobre esse Eliseu aí, fala para mim um pouquinho sobre ele. E Geazi estava contando: Eliseu é uma pessoa extraordinária, ele tem um relacionamento com Deus muito bom. Tinha uma mulher lá, que eu lembro disso, muitas coisas, eu estou te contando, vou contar para você da mulher, que foi uma coisa impressionante. Ela não tinha filhos, e ela fez lá 1 quarto para ele. Você acredita que ele orou a Deus e Deus deu um filho para ela? E aí esse menino morreu e ele ressuscitou. Quando Eliseu está contando o fato acontecido, aparece a mulher para uma audiência com o rei. Coincidência? Coincidência? A Bíblia diz assim, no versículo de número 5: sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitaram um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse o Geazi: o rei, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. Essa mulher aí, nós estávamos falando no assunto dessa mulher aí. Se ela tivesse chegado em outra hora, outro momento, sem o trabalhar daquele,
O rei olha e diz assim: é essa? Esse é o menino? É. Então nós vamos fazer o seguinte. O rei, eu fiquei 7 anos fora. Tomaram conta de todas as minhas terras. O rei olha para ela e diz assim: você vai ter de volta. E eu vou dizer uma coisa para você. O que produziu a sua terra durante esses 7 anos, você vai receber com juros. Essa é a graça do reino. Que muitos de nós estamos ficando fora, porque não somos voluntários, somos avarentos. Avarentos. Para perdoar é um gemer, para amar, para cuidar, para zelar, para fazer qualquer coisa. É uma dureza, é uma dureza, é uma dureza. Tem que ameaçar de um lado, a vida tem que falar do outro. Tem que ter uma ameaça daqui, outra ameaça dali. Por quê? Falta voluntariedade. A Bíblia diz assim: o rei perguntou à mulher e ela lhe contou, versículo 6. E o rei lhe deu um oficial dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Tudo. Tudo vai ser dela. Ou seja, ela não perdeu nada. Pelo contrário, só fugiu da seca, foi para um spa e quando voltou, achou tudo dela e maravilhoso. Que quartinho, mobiliadinho, simplesinho, que rendeu, hein? Mas rendeu, hein? Pastor, eu quero construir um quartinho desse. Quero comprar uma mesinha, uma cadeira, uma cama, um candelabro. Quero construir um quartinho desse. Constrói agora. Sem interesse. Para as pessoas que não têm como te recompensar. Porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Aquela mulher não fez esperando recompensa. Ela não fez esperando retorno. Ela fez por bondade, por voluntariedade. Se a sua voluntariedade está atrofiada, em nome de Jesus, que a partir desta noite, ela ressurja das cinzas. E você diga: eu vou perdoar porque sou perdoado. Eu vou amar porque sou amado. Eu vou ajudar porque sou ajudado. Eu vou levantar porque fui levantado. E posso precisar de um levante. Eu vou fazer porque tenho recebido. A lei da restituição. Queria que você respondesse para você em segredo: você é avarento? Hoje o que tem mais na igreja é gente avarenta. Nunca se viu tanto povo avarento igual o povo da igreja. Avarento. Não quer perdoar? Só quer perdoar os amigos. Os amigos querem perdoar. Jesus disse que eu tenho que orar pelo inimigo, amar o inimigo, perdoar. Não quer perdoar. Não quer suportar, não quer carregar. Faz assim, só o que está ao alcance do braço. Se ele tiver que fazer um esforço, se ele tiver que dar um passo, pode esquecer. Avarento, povo avarento, não faz esforço, não é voluntário, não vai fazer algo, não vai buscar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Não, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Avareza, avareza. Vive naquele mundinho. Marido tem que ser bom. Filho tem que... Todo mundo tem. Tem que. Você tem que o quê? Nada. Por que você não tem que nada? Restitua. Seja. Faça. A lei da restituição. Fez. Mas Jesus, aleluia, escrentaiada. Jesus me perdoou, eu fui terrível no mundo, não, um monte de coisa nada, então eu fiz, pintei, bordei, aprontei, agora eu sou perdoado, aleluia, glória a Deus, a lei da restituição está aí, vale aí, vamos lá, vai lá, a lei da restituição, e paga o quinto, porque senão você vai ficar devedor, paga o quinto, 100 vezes mais de o quinto, paga o quinto. Agora, o marido pintou, bordou, a mulher pintou, bordou, Jesus me perdoou, você tem que me perdoar, então, peraí. Tem lei para ele, tem lei para você também, não é verdade? E a sua lei, para que você falhou, o quinto, o juro, tem que pagar o juro. 120% é o que você deve. Lei da restituição. Porque Deus aplica a lei para você. A lei da restituição de Deus foi o Senhor Jesus, a nossa justiça.
Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter de graça a restituição da nossa eternidade. Ah, pastora, mas eu queria tanto a lei da restituição do pó. Pó. Consequência. Ah, mas que a terra quer comer nós, ela quer. Ela não vai ficar sem isso não, não adianta. Isso é uma coisa, já é fato. Hã? É justo ou não é? Justo. A terra tinha que ter a restituição dela. Você saiu de mim e ainda me amaldiçoou, negão? Não, não vem não. Pode voltar para mim, porque eu quero te saborear de volta. É ou não é? Hã? Lei da restituição. Lei de justiça. A restituição de Deus é justa. Agora, Jesus morreu na cruz para nos dar o que? A eternidade. A restituição é uma lei vigente, celestial, divina, que está ali, ó. Todos os dias, todos os dias. Eu li para você, falei sobre o filho pródigo. Restituição do pai. Hã? Restituição da bondade, restituição da justiça, restituição da graça. Agora você também tem que fazer a sua restituição. Quem que você está devendo? Antes de converter, você era uma pessoa totalmente chata, ruim, ignorante, rude. Depois que se converteu, melhorou 30%, você está devendo 70% mais os 20%. E aí? Você está devendo 70%, porque é a restituição total de todo o tempo que você, de toda a palavra que você falou, de todo o choro que você fez a pessoa derramar. 100, ainda deve 20. Aí você fala, eu estou no corgo, não sei, você que está falando. Dívida. Paga o que você deve ao seu próximo, porque Deus não está devendo nada, nem para mim, nem para você. A restituição de Deus é misericordiosa, é bondosa, para que eu e você façamos aquilo que é certo. Restitua. E agora quando você cantar aquele hino, restitui, você está cantando e teu irmão também. Eu quero de volta o que é meu, ele está cantando. Senhor, eu quero a fidelidade que o próximo me deve. Senhor, eu quero o amor. Você canta, teu irmão canta também. E aí? O que você pensava que era restituição? Apenas da parte de Deus para você? A lei é bilateral. O mandamento é bilateral. Ele só funciona de Deus para mim quando funciona de mim para o meu próximo. Falhou, errou, cometeu erros. Você tem que ressarcir. Tem que ressarcir. Mas o tapa que ele me deu doeu mais. Tem dessa, né? O tapa que você deu, você não sentiu nada, né? Tem gente assim também, né? O tapa que ele me doeu foi mais forte. Você estava na pele do outro para saber? Não? Então. Os dois falhou? Os dois erraram? Então tá, um restitui de um lado, outro do outro, morreu o assunto. Morreu o assunto. Restituição. Restituição. Falhou. Tá. Você falhou. Você viu? Pregação lá, palavra. Restituição. Só que você tem que ver o seu lado também, né? O seu lado. Você também. Todos nós estamos comprometidos à restituição. Você pode dizer amém? É uma lei celestial. Agora eu quero perguntar, você vai sair daqui devendo alguma coisa para alguém? Você precisa ressarcir. Você precisa pagar o que você deve. Seja filhos, seja cônjuge, seja o que for. Você tem que pagar, você tem que ressarcir. O sangue de Cristo me purifica de todos os pecados. Tá, mas não te livra da lei da restituição. A lei da restituição é bíblica. E você precisa restituir. Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, quanta ingratidão nós temos visto no meio daqueles que são abençoados, no meio daqueles que são alcançados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Quantas bênçãos nós temos recebido do Senhor. Quanta paciência o Senhor tem conosco. E quão impaciente muitas vezes nós somos com o nosso próximo. Quanto cuidado o Senhor tem para falar conosco.
e quanto desleixo, arrogância nós temos abordado aqueles que nos cercam. Todos nós somos devedores, Deus. Devedores. Se você tem lesado alguém, se você tem feito algo de enganoso, tem mentido, escondendo alguma coisa de alguém, em nome de Jesus, não faça mais isso não. Quem sabe você está aqui hoje e está mentindo para essa pessoa que está ao seu lado. O advogado dela tem nome e é o melhor advogado entre céu e terra. E é melhor, diz o Senhor, acertar no caminho do que chegar em juízo. Não é isso que o Senhor Jesus disse? Quando você tem problema com alguém, acerta no caminho, não chega no juiz dela não. Se você chegar no advogado e no juiz dela, você está complicado. Quando foi que essa pessoa te tratou? Mesmo se tivesse te tratado, qual é a sua diferença do ímpio? Eu queria que você prestasse atenção. Qual é a sua diferença do ímpio? Daquele que te fez mal? Qual é a sua diferença? Ele fez e você se ofendeu e não perdoa. Qual é a diferença? Jesus pergunta. Não tem diferença nenhuma. Aí você diz, mas o ímpio não merece meu perdão. E você, merece o de Deus? Você merece o de Deus? A condenação que pesava sobre a sua vida, você merece o de Deus? Seja justo para com o seu próximo. Devolva a ele aquilo que lhe é devido. Não roube mais as pessoas que estão ao seu lado. Não roube. Não tire delas aquilo que lhe é de direito. Não faça isso. Restitua. Seja bom por você, pela sua vida, pela sua história. Seja bom, porque o Deus que você serve é bom. Olhe para você. Quando se fala em bondade, você é alvo de tanta bondade de Deus, mas para quem você tem sido bom? Para quem você tem sido bom? Graça. A graça de Deus sobre a sua vida. A graça do Senhor sobre a sua vida. Este é o momento de você orar. Este é o momento de você falar com Deus. Se você até então chegou aqui com o coração amargurado, com o coração ruim, precisando perdoar, precisando ajudar, precisando socorrer, em nome de Jesus, saia daqui nesta noite com uma disposição diferenciada. Diga ao Espírito Santo, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais ser dominado por isso. Eu preciso obedecer a tua palavra, Senhor. Eu preciso que a restituição minha seja como a sua, justa, boa e cheia de graça. Muito, 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 muito mais do que aquela pessoa merece. Porque é assim que o Senhor faz comigo. Muito mais do que eu mereço. Se o Senhor faz comigo, por que eu não posso fazer com as pessoas, Senhor? Cuidado quando você se torna legislador ou juiz de alguém, apontando, acusando, ofendendo, entristecendo. Se você ofendeu alguém, peça perdão. Quem sabe o seu jeito de falar, quem sabe a sua maneira de portar-se. Você não soube falar com ela e ela ficou ofendida com você. Peça perdão a ela, restitua. O Senhor Jesus tem falado com você com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho. Saiba falar com as pessoas. Saiba portar-se adequadamente. Pai, perdoa-nos, Senhor. Somos devedores por tudo aquilo que temos recebido. E por mais que façamos bem, por mais que sejamos bons, justos e cheios de graça e misericórdia com aquele que nos cercam, jamais iremos sequer estarmos em paz com a dívida que nós temos. Oh Deus, quão grande é o teu amor para conosco, quão grande é a tua bondade, quão grande é a tua graça, a tua justiça.
Deus, se existe irmãos aqui no nosso meio que vive aproveitando nos negócios alheios, fazendo coisas que o patrão não sabe, tirando por fora, oh Deus, exorta, traz arrependimento e mudança. Se você tem feito algo ilegal, se você tem feito algo ilegal, peça perdão nesta noite. Se você tem tirado por fora o que seu patrão não sabe que você faz, peça perdão agora e restitua. Restitua. Esteja correto aos olhos de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira essa cobiça de dentro de você, essa necessidade de enganar os outros para tirar vantagem. Você está trazendo para sua casa um dinheiro, um lucro amaldiçoado. Isso vai amaldiçoar. Tudo que você ganhou com suor, tudo que você ganhou com o trabalho será amaldiçoado por aquilo pouquinho que você traz de uma maneira ilegal. Não engane ninguém. O Senhor está falando contigo nesta noite. Arrependa-te do teu pecado. Você que todo negócio que faz, você tem que levar um lucro. Todo negócio que você faz, você tem que sair ganhando 70%, 50% não vale, tem que ser 70%. Você tem sempre que estar logrando alguém, enganando alguém, passando a perna em alguém. Pare com isso. Pare com isso. Isso não é uma maneira de negociação dos servos de Deus. Seja honesto. Seja fiel. Seja fiel. Restitua. Restitua 100% e o quinto, que é o juro. Você que tem devido o quinto, e até mesmo o próprio bem que tem roubado, ou usado, ou usufruído, peça perdão ao Senhor. Você que um dia foi amargo e hoje não é doce, é meio sonso, não é amargo, mas também não é doce. Você que um dia usou os seus lábios para proferir palavras de ofensa, você está devendo e muito. Você está arrependido? Peça perdão ao Senhor. Você que recebeu da parte de Deus favores imensuráveis. Você que recebeu da parte de Deus bênçãos indizíveis. E para perdoar uma pessoa, para ajudar o outro, parece para você o fim do mundo. O fim do mundo vai ser o dia do seu juízo. Quando o Senhor vai questionar-te sobre todos os talentos que Ele te deu. Todo benefício. A quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje a sua restituição seja justa. Não logre ninguém. Seja boa. Seja bom. E seja cheio de graça. Faça mais do que as pessoas merecem. Porque você não é juiz nem legislador para julgar o quanto aquela pessoa merece. Não pague o mal com o mal, diz a Escritura. Mas faz o bem vencer o mal. Será que hoje o céu pode olhar para este aprisco e observar que há restituidores? Há filhos do reino praticantes de restituição. A partir de agora, todo o mal que você fez, você vai restituir. Restituir. O arrependimento, a confissão pública. O arrependimento, a confissão pública para aquela pessoa. A restituição e o sacrifício. Essa é a lei da restituição. Você confessa, restitui, paga o quinto e oferece o sacrifício. Que é a abnegação, a renúncia diante de Deus, a morte do eu.
da carne. Eu quero que você se coloque de pé. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Eu queria muito que você pudesse agora, diante de Deus, identificar as pessoas que você está em débito. Quem sabe você, filho que está aqui, não tem dado ao pai a honra, não tem dado aos pais a dignidade que eles merecem. Que triste. Quem sabe você, jovem que está aqui, filho, filha, tem tratado seu pai como uma pessoa comum, tratado a sua mãe como uma pessoa comum, não dando a eles o respeito e a dignidade que eles merecem. Restitua honra, obediência aos seus pais. Seu pai é amoroso, sua mãe é amorosa com você? Então, a restituição. Se o seu comportamento tem sido reprovado, se você, pela juventude, pelo envolvimento com os amigos, tem tratado de uma maneira leviana os seus pais, peça perdão agora. E faz uma aliança com Deus. Deus, a partir de hoje, meus pais terão o melhor de mim. Melhor sorriso. Hoje em dia nós temos visto, principalmente dentro da igreja, jovens grossos com seus pais. Filhos grossos, sem educação, respondendo de uma maneira. Você olha para o pai ou para a mãe, os olhos abaixo, tristeza. Em nome de Jesus, restitua o que é devido ao seu próximo. Você, cônjuge, restitua o que é devido ao seu cônjuge, principalmente se você tem uma dívida de perdão. Principalmente se você dessa parte recebeu perdão, amor e afeto, e ele ou ela tem te tratado de uma maneira digna. Não faça diferente. Restitua e pague o quinto. Com a mão no seu coração, diga assim: meu Deus, eu saio daqui nesta noite como um restituidor. Em nome de Jesus, eu não vou dever nada a ninguém. Fui perdoado, vou perdoar. Tu és bom para mim e eu serei bom. Tu és justo e eu serei justo. Tu me amas por voluntariedade e eu também serei voluntário. Então, em nome de Jesus, a lei da restituição estará em minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Existe uma maneira apenas de você cessar a graça da restituição sobre a sua vida. O céu seca quando você não restitui aquilo que é devido ao seu próximo. Não faça isso. Que o Senhor possa poder continuar a restituir você. Que o céu possa te abençoar com a bondade, com a justiça e com a graça que o céu tem. Porque no reino dos céus você tem sido justo, bom e gracioso para com aqueles que te cercam. Amém?